voltar então, né? Olá! Boa tarde, crianças! Boa tarde, famílias! Semeia Espaço Feliz! Sejam muito bem-vindos à nossa festa cultural do turno vespertino. Teremos uma tarde de muito aprendizado, muita diversão também. Chama todo mundo. Chama a mamãe, papai, todo mundo aí para participar. Vim aprender com você. E quem está assistindo ao vivo, pode escrever aqui no chat, mandar sua pergunta, mandar seu beijo, seu boa tarde. Todo mundo que está assistindo ao vivo pode participar através do chat, ok? E quem está assistindo a gravação pode fazer também as atividades que você aprender aqui hoje e mandar foto para a gente, áudio, lá no grupo do WhatsApp. Todas as professoras e a tia Renata aqui ficaremos muito felizes, viu? Com a participação de vocês. Tá legal? E nessa tarde especial, vou chamar nossos convidados. Hoje tem um convidado super especial, já vou falar com ele rapidinho. Tem professora nova que eu vou apresentar para vocês também. Mas primeiro eu vou dar meu boa tarde aqui, ó. Cadê tia Marina? Vou chamar a tia Marina aqui para dar uma boa tarde. Boa tarde, tia Marina. Tia Marina, boa tarde. Tudo bom? Peraí. Opa. Boa tarde, tia Marina. Tudo bom? Bem, boa tarde. Tudo bem. Como vocês estão? Estão ansiosos pela live de hoje? Vamos aprender muito, hein, sobre a serra, sobre o combo, fazer casaca, fazer tambor, flor no cabelo, estandarte. Tô ansiosa, hein? Que bacana. E essa aqui, vou apresentar para vocês. É a tia TT. Olá, tia TT. Seja bem-vinda. Olá, tia Renata, boa tarde a todas vocês, aos amigos e amiguinhos. Eu sou a Cleidiane Terezinha, mas pode me chamar de tia TT. Quero também acolher o convidado especial também que está vindo aí. E o papai e a mamãe vêm participar conosco, junto com as crianças, dessa live especial para cada um de vocês. Vem cá. Tia TT já está mandando atividade, já tem o grupo lá no WhatsApp também. Quem não está ainda no grupo da tarde, né, da tia TT, entra aí para participar, para mandar as suas atividades. Tá legal? Estamos fazendo. A tia TT vai atender, está atendendo, né, os dois grupo 4 e os dois grupo 5. O professor Andrei, o tio Andrei atende o grupo 2 e o grupo 3. Né? E tia Marina atende todas as turmas do grupo da tarde, né, tia Marina? Todas as turmas. Ó, entra no grupo, hein, do WhatsApp. Tô esperando, hein? Isso aí. E posta lá suas fotinhas, seu áudio, manda mensagem, pra gente diminuir um pouquinho essa distância, né? A gente ficar cada vez mais pertinho. Então, agora nós três vamos chamar... Cadê a tia Penha? Cadê a tia Penha? Tia Penha pedagoga. Entra aqui, tia Penha. Olá, boa tarde, crianças, boa tarde, famílias, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Com essas professoras lindas aqui, ó, todas são lindas, e agora a gente tem mais uma, que legal, né? Ótimo, e também temos um convidado, como a professora Cleidiane já falou, a tia Marina. Nós vamos aprender muitas coisas bacanas hoje. E tem muito para acrescentar para a gente. Vamos ficar, ó, aberto. Porque a gente hoje, né, tem muitas atrações, porque a gente vai falar da identidade da gente, né? A gente já está falando nessa quinzena da identidade de cada um de nós, do nosso nome, da nossa família, do que a gente gosta. Brincamos de repórter por um dia.
trabalhamos nossas emoções, falamos das nossas emoções, o potinho de emoções. Então, a gente está chegando, né, ao final dessa quinzena com essa surpresa incrível aí, e a gente aprendendo um pouco mais sobre o nosso município da Serra, sabia, Tia Bem? Eu estou ligada. É isso aí. O município, o estado, o Brasil, né, tem 26 estados, mais o Distrito Federal, mas a gente vai falar de um desses pedacinhos aí, ó. É o Espírito Santo. E dele também apresentar assim, com mais carinho, com as lendas, o folclore, a história também, do nosso município da Serra. Nós temos mais de 5.500 municípios aqui no Brasil, né? E no Espírito Santo são mais de 75 municípios. E dentre eles está o nosso município, nosso querido município da Serra. A gente vai falar um pouquinho das suas lendas, do seu folclore, né? Como ele está aí também, todas envolvido, né? Toda a nossa construção cultural capixaba. É muito bacana, nossa identidade, nossa história, nossa cultura. E para isso, chamamos aqui o comendador, escritor, historiador, né? Professor, trovador capixaba, poeta, o escritor Clério José Borges. Vem pra cá, Clério. Opa! Boa tarde a todos! É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live. Estamos aí, uma satisfação muito grande. Já estivemos de manhã conversando e agora à tarde também. Boa tarde a todos. Isso, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live. Dizer que eu estou muito feliz por estar aqui participando e falando sobre essa cidade maravilhosa, esse município maravilhoso, que é o nosso município da Serra aqui. Meu nome é Clério José Borges. Eu começo sempre dizendo assim, ó. Sou poeta, trovador, Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Serra, tão bela cidade de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. É isso aí, pessoal. Estamos aí à disposição. Estamos à disposição para as perguntas que forem formuladas. Que lindo. E a gente está falando da Serra, né? O professor falou da Serra. Esse nome Serra, né? É muito curiosa, porque quando a gente fala Serra, parece que a gente está num lugar muito alto e meio frio, né? E aqui não, aqui tem praia, aqui é muito calor. Eu estou aqui com o ventilador ligado, muito calor. É verdade. Qual é esse nome Serra? É verdade. O nome Serra é devido ao nosso símbolo maior, ao monte, a montanha do Mestre Álvaro. A montanha do Mestre Álvaro, que no seu cume, no seu alto, tem vários pontões. Esses vários pontões lembram justamente aquele acidente geográfico chamado Serra. Aquele acidente geográfico que lembra muito aquele aparelho que é usado pelos carpinteiros para serrar a madeira, a serra, não é isso? Então, devido a esses pontões, essa montanha do Mestre Álvaro, que é também uma serra, porque tem vários morros, vários pontões na parte superior, e isso então leva a esse povoamento que surgiu ali entre o rio Santa Maria da Vitória e justamente a montanha do Mestre Álvaro, leva a ser chamado de Serra. Serra em razão desta montanha muito alta que tem 833 metros de altura. E essa montanha, ela é chamada Mestre Álvaro. Mestre significa aquele comandante, chefe de um navio, aquele comandante que comanda o navio. E foi em razão de um comandante, um capitão de navio chamado Álvaro, que é Álvaro da Costa, filho do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa. Então, Álvaro da Costa, ele esteve aqui na região do Espírito Santo e era muito querido pelos portugueses e, inclusive, pelo padre jesuíta fundador da Serra, Braz Lourenço,
porque foi quando eles vieram de Portugal, o Braz Lourenço foi inclusive confessor dele, era o padre que confessava ele. Então, em razão disso, quando o Dom Duarte da Costa veio a morrer, aí o Braz Lourenço resolveu denominar a montanha, prestar uma homenagem a esse mestre comandante do navio, Dom Duarte. Professor, eu fico Fala, pois não. porque algumas pessoas chamam de Alvo, mestre Alvo. Por que a mestre Álvaro? Se é Álvaro, muitas, é o nome de uma pessoa? O nome Álvaro é em razão do comandante chefe de uma esquadra, de um navio, chamado Álvaro da Costa. Álvaro da Costa. Agora, essa montanha também já foi chamada de montanha do mestre Alvo, montanha do Alvo. Por quê? Porque quando os pescadores estão em alto mar, eles ao olharem para a montanha, eles veem a montanha de uma forma embranquiçada, branca, na cor branca. Então é como se fosse alguma coisa alvo, né? Clara, então branca. Então, em razão disso, muitos denominam também mestre-alvo, para justamente caracterizar essa montanha. Como se ele fosse bem branquinho, né? Porque quem está a uns 200, 300 quilômetros de distância da terra, em alto mar, os pescadores quando estão pescando lá em alto mar, eles olham e veem aquela montanha branca, então é chamada mestre-alvo também, mas registrado através de lei estadual, está denominado mestre Álvaro em razão justamente do filho do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa, o mestre Álvaro, que era comandante, chefe de navios, certo? Que bacana. É isso aí. Vocês sabiam dessa história, meninas? Sabiam dessa história? Será que nossas crianças sabiam? Comenta aqui no chat se vocês conheciam essa história. Por que nosso município se chama Serra, né? Isso. E tem muita gente que fala município da Serra, município de Serra. Né? Como é que a gente deve chamar? Essa questão de da serra ou de serra, isso é questão de semântica, é questão de gramática, de português. Não tem uma característica própria. Você pode chamar município da Serra ou município de Serra. Isso não significa nada, né? É questão de simbologia, né? E tal, de símbolos e tal, então característica. Mas são dos dois que forem usados, justamente está certo, porque o que a gente tem que seguir mais é justamente aquilo que o povo costuma falar. Então é o costume do povo. E o povo já está acostumado a falar município da Serra, né? Município da Serra, então estão acostumados a falar município da Serra. Me conta também, professor, me conta, porque eu estou sabendo, né? Eu fiquei sabendo que os primeiros habitantes aqui da Serra, as primeiras pessoas que vieram morar aqui na Serra, né? Que fundaram, que criaram aqui o nosso município, eles vieram lá do Rio de Janeiro e eles eram índios. Vieram lá do Rio de Janeiro, igual Tia Penha, igual a mim. Isso, a maioria das cidades tem uma característica própria. Ou elas começam através de uma colonização iniciada pelos portugueses, ou elas se desenvolvem através de algum agrupamento indígena que existia no local. O que acontece é o seguinte, em 23 de maio de 1535, os portugueses chegaram aqui no Espírito Santo e aportaram ali em Vila Velha. Vasco Fernandes Coutinho foi o português, veio aqui colonizar essa região que ele tinha recebido lá como doação do rei de Portugal. E aqui começou a movimentar a sua colônia, o seu povoamento na região de Vila Velha, ali na prainha em Vila Velha, onde tem até uma igrejinha lá, a Igrejinha Nossa Senhora do Rosário. Muito bem. Isso, Canela Verde também. Canela Verde também, porque tem uma característica própria. Quando os portugueses chegavam, eles tinham que caminhar pela água do mar
e lá na água do mar tinha muitas algas verdes, né? E essas algas chegavam a ficar na canela e os índios chamavam os canelas verdes, né? Agora, depois que chegou ali, aí Vasco Coutinho depois passou o comando da capitania para a ilha de Vitória e tudo mais. Aí, em 1555, aconteceu o seguinte: lá no Rio de Janeiro, existia uma tribo indígena chamada os Tememinós, que habitavam na ilha de Paranapuã. Paranapuã é uma palavra na língua dos índios, certo? Que significa seio do mar. Seio do mar, porque a ilha está mais ou menos localizada no meio do mar ali, na Baía de Guanabara, né? Essa ilha, a ilha de Paranapuã, hoje é chamada de Ilha do Governador. Muito bem, lá nessa ilha existiam os índios Tememinós de Maracajaguaçu. Maracajá, um gato bravo, Açu significa grande. Então, gato bravo grande. Esse chefe indígena, ele tinha ali uma quantidade muito grande de índio, de cerca de 4.000 índios dentro da Ilha do Governador, essa ilha de Paranapuã. Ele é, inclusive, pai do famoso índio Araribóia. Muito bem, só que ali o Maracajaguaçu e suas famílias, sua tribo, sua gente, eles lutavam contra os tamoios que viviam no litoral. E eles ali na ilha eram 4.000. E lá no litoral era mais de 10.000 índios tamoios. E eles procuravam sempre atacar a ilha de Paranapuã. E Maracajaguaçu começou a ter várias guerras com esses índios e começou a perder as batalhas. Então ele soube que aqui no Espírito Santo tinha um dirigente, aquele que administrava o Espírito Santo, que era Vasco Fernandes Coutinho, e ele mandou um pedido de asilo, um pedido de socorro. Mandou um dos filhos para cá, o filho veio aqui, conversou com Vasco Coutinho. Vasco Coutinho estava precisando de índios aqui para defender aqui a região de Vitória, a região de Vila Velha, que era costumeiramente atacada por piratas, por uma série de invasores, inclusive índios bravos que vinham também lá da região de Aimoreste, Colatina, os botocudos. Então, Vasco Coutinho de imediato falou: não, eu vou precisar desses índios aqui. Aí mandou 4 navios, 4 embarcações lá no Rio de Janeiro. Os índios que estavam lá embarcaram rapidamente, vieram para cá, e aqui o chefe dos padres aqui era um jesuíta chamado Braz Lourenço. Aí pegou os índios, levou inicialmente para a região de Santa Cruz, mas aí eles verificavam que estava muito longe de Santa Cruz para vir, se precisar salvar aqui de um ataque indígena. Então aí eles voltaram e os índios ficaram entre o rio Santa Maria da Vitória e o Morro do Mestre Álvaro. Ali foi montada a primeira aldeia indígena dos índios Tememinós, chefiado por Maracajaguaçu, pai de Araribóia. E ali começaram os índios a atuação. Dia 8 de dezembro de 1556, esse padre celebrou uma missa ali na aldeia indígena, na aldeia de Maracajaguaçu, e foi dado como sendo a data de fundação do povoado da região aqui da Serra. Então essa aldeia indígena, 8 de dezembro de 1556, que é quando 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora, né? Então aí você tem uma festa solene que foi feita, né? E em razão disso os índios iniciaram ali a aldeia indígena e tal. Aí até 1562, quando chegou em 1562, houve uma epidemia de varíola. Igual agora, como está tendo a pandemia, esse negócio todo mundo ficando doente, então a maioria do pessoal doente, né? Então o que acontece? Aí houve também, só que era varíola, que dá um monte de feridas na pele,
no corpo todo, e a pessoa acaba morrendo também. Então começaram a morrer muitos índios na aldeia indígena, aí eles resolveram transferir, saíram daquela região entre o rio Santa Maria da Vitória e a Montanha do Mestre Alvo e passaram para o outro lado do morro em 1562, e lá do outro lado do morro eles construíram novamente a aldeia indígena e lá começou o povoado. Aí os portugueses foram chegando, os negros foram chegando também para ajudar, aí foram formando aquele povoado, a aldeia indígena com várias casas de portugueses, das pessoas que estavam chegando ali naquele local. Aí começou o povoado da Serra do outro lado do Morro do Mestre Alvo, porque quando os índios que estavam com aquele problema da varíola resolveram mudar, eles imaginavam no imaginário popular que indo do outro lado do morro a doença não os pegaria, não iria também. Então foi até que certo o que aconteceu, porque quando eles se mudaram para o outro lado do morro, então a doença acabou. Mas a doença da varíola era tão brava que as roupas todas tinham que ser queimadas e tudo, as pessoas, os índios morriam à vontade, então tinha que ter esses cuidados todos. Igual hoje, que a gente tem esses cuidados todos, tem que lavar as mãos também, né? Tem que botar máscara e tudo mais. Né? Então a história está sempre se repetindo com algum momento, né? Então justamente isso. Aí, hein? Isso, inicialmente só a aldeia indígena, posteriormente foi aumentando o povoado com a participação da chegada dos brancos, depois dos negros, que foram formando, os brancos foram se misturando com as índias, começando a namorar, aí tendo os filhinhos, tudo, né? Então foi aumentando o povoado ali na região do Mestre Álvaro, ali na região da Serra, a colonização da Serra. Agora, o importante destacar é que os fundadores da Serra, Maracajaguaçu, o chefe indígena, pai de Araribóia, e o Braz Lourenço, que é o padre jesuíta que organizou esse povoado, que passou a ser o nosso município da Serra, né? Então, onde é a sede, professor? Hein? Onde onde está agora a sede do município da Serra. É ali que foi iniciado a colonização através desse povoamento indígena. Esses índios aqui do Espírito Santo, eles ficaram muito famosos, ficaram tão famosos que depois, mais tarde, os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Aí o pessoal, os portugueses pediram socorro. Precisamos de gente aqui para ajudar, vamos tirar esses franceses daqui, senão isso tudo aqui vai todo mundo falar francês aqui agora. Então, aí o que acontece? Aí os índios daqui foram levados para lá e um desses, Maracajaguaçu, já estava idoso, mandou o filho dele, Araribóia. Araribóia foi para lá, chegou lá, venceu várias batalhas. Teve um momento em que precisava de um depósito de arma, de arma de fogo, de uma série de coisas. Aí o Araribóia teve que subir uma pedra enorme, certo? Com uma tocha segurando nos dentes, para chegar lá e explodir aquele paiol, aquele depósito de armas de fogo, né? Então vocês veem que Araribóia tornou-se um verdadeiro herói. E aí teve um momento... Ele era serrano, Araribóia, então era serrano? Não, Araribóia não. Araribóia era filho de Maracajaguaçu e nasceu na ilha de Paranapuã, no Rio de Janeiro. Veio para cá e depois voltou lá para o Rio para poder ajudar contra os franceses. E lá ele veio a salvar, quando que estava se afogando, o governador. Então aí, como ele salvou o governador que estava afogando, aí o rei de Portugal deu a ele uma série de coisas, roupas especiais, aí falou assim, você vai ter umas terras, Aí deu para Araribóia um punhado de terras lá, uma região enorme, chamada hoje Niterói. Então Araribóia é o fundador de Niterói, não é isso? Então ganhou essas porções de terra pelo fato de ter salvo o governador que estava morrendo afogado. É isso aí, mais ou menos a história. Essa história é uma historinha interessante para vocês saberem
que tinha até uma estátua de Araribóia ali na Avenida Beira-Mar, né, uma estátua de Araribóia referente a essa passagem desse grande indígena, né, Araribóia, aqui pela região. Aqui, a aldeia de Araribóia, inclusive, ele chegou a fundar uma aldeia indígena ali na capela de São João Batista de Carapina. Ali no final de Carapina, chamado Carapina Grande, tem até uma igrejinha lá, da época dos jesuítas, e é justamente essa igreja originária da época justamente de Araribóia, da região de 1562 por aí. 1562. Você sabia disso, Penha? Tia Penha sabia? Você morou lá? Vocês conhecem? Ali em Carapina? Eu nasci em Niterói, né? Eu nasci em Niterói. Mas Niterói, você sabe que Araribóia é fundador de Niterói, né? Tem a estátua enorme dele lá nas barcas, lá, né? Nós não sabíamos dessa história toda. Pois é, a Araribóia é o grande herói, né? Eu tive lá em Niterói, tem um lugar lá chamado São Francisco, que é justamente onde foi a aldeia indígena inicial de Araribóia, lá em Niterói. Mas é isso então, tá? É um pouco da nossa história. Então, a serra é chamada de serra por causa da montanha do Mestre Álvaro, que tem vários pontões igual uma serra. Sim, sim. E assim, a gente está trabalhando nesse período, né? A professora Marina, a professora Cleidiane, de GTT, né? O professor Andrei também. Eles estão trazendo para as crianças, apresentando para as crianças também várias outras figuras, né? Além da Araribóia, falando do Congo, falando, né, dessa cultura também musical, da herança dos negros aqui na nossa terra, aqui na Serra. E também falando com eles de Chico Prego também, né? Chico Prego, grande Chico Prego, é verdade. Chico Prego também, da figura do Chico Prego, tem a estátua lá, eles fizeram papel machê, né? Fizeram modelagem também, fazendo a escultura, que nem o artista Tucci, né? Que o senhor conhece também. É verdade, a história de Chico Prego, ela está relacionada à época da escravidão no Brasil, no momento em que os negros que chegaram aqui, oriundos da África, né, através dos navios negreiros, esses negros foram usados como escravos. Então eles foram colocados nas grandes fazendas de café que havia aqui na região. Então tinha os escravos aqui, e aí o Chico Prego foi um dos que se revoltaram contra a escravidão. Chico Prego, Elisiário, João da Viúva Monteiro. E como Chico Prego participou de uma revolta chamada Revolta dos Negros Escravos, do Queimado, do distrito do Queimado. Então é justamente o Chico Prego é exaltado, inclusive, com uma estátua lá na Serra Sede, né? Essa estátua que tem mais de 3 metros de altura, que foi feita pelo artista plástico Tucci, Genésio Jacob, conhecido como Tucci. Tucci, ele inclusive é artesão, faz casacas, faz os bonecos de um carnaval e tudo mais. Tucci é um grande artista aqui da Serra. Ele, como o Mestre Domingos e tudo, fazem as casacas também aqui na Serra. Mas é isso. Não, agora eu quero saber da tia Tetê. Tia Tetê, tia Marina também, eu quero saber de vocês. Como é que foi essa história? Como é que chegou o Congo aqui? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente aí, tia Marina. Oi. Então, Renata, você sabe como que o Congo chegou aqui no Espírito Santo? Então, conta pra gente. Quem sabe, coloca aqui no chat. Quero ver se as crianças estão sabendo, hein? Então, como é que chegou? Vou contar a historinha breve, tá bom? Há muitos anos atrás, um navio saiu da África com vários escravos e veio em direção ao Brasil. Mas esse navio, também chamado de Palermo, afundou. E muitos escravos, para não morrerem afogados, se agarraram no mastro do navio e começaram a pedir socorro. Logo, eles lembraram de um santo negro chamado São Benedito e começaram a pedir proteção a esse santo. Assim que eles chegaram em terra firme, eles agradeceram ao santo que foi protegendo eles e prometeram que iam fazer sempre uma homenagem, né, para o santo São Benedito,
em homenagem ao Santo Benedito, porque eles foram salvos desse naufrágio. Aí teve a dança, a música, os instrumentos. E eu vi que tia Tetê, né, tia Tetê, conta aí pra mim. Você tá aí com tambor? Tem no Congo tambor? Tem. Esse Congo aqui a gente vai mostrar, né, para as crianças um dos instrumentos que os escravos tocavam junto com os indígenas. Olha que bacana! E eu vi também lá no grupo que a tia Marina colocou, né, tia Marina? Mostrou pra gente como é que faz uma casaca. Fiz uma casaca reciclável para as crianças poderem emitir um som parecido com o que é da casaca original. Porque a da casaca original é de madeira, tem um pescoço, uma cabeça. A gente trabalhou com materiais que a gente tem em casa. Sim. Que estranho, isso eu tenho que perguntar pro professor. Por que a casaca tem cabeça, professor? Tem uma cabeça na casaca? Por que isso? Na verdade os negros, quando idealizaram, né, esse instrumento musical, que é um reco-reco, na verdade é chamado o famoso reco-reco, onde você com um pauzinho você mexe ali nas falhas que tem na madeira, né, e dá aquele som característico, né, chamado da casaca. Então eles inventaram, fizeram uma coisa diferente, botaram com a cabeça esculpida e com um pescoço. Porque eles, como eles sofriam muito, eram negros que sofriam muito, estavam muito sofridos, e eles tinham raiva do chefe, dos patrões dele. Eles tinham raiva dos patrões, então eles pegavam, seguravam naquele pescoço, apertava com força ali mesmo e começava a cantar, a dançar, a usar o reco-reco como uma forma de um instrumento musical para dar o ritmo para que eles pudessem dançar e pudessem cantar. Então isso é chamado de casaca. Porque Dom Pedro II, quando esteve aqui, observou que aquele instrumento, inclusive o nome casaca, quem batizou foi Dom Pedro II. Dom Pedro II fez uma visita aqui no Espírito Santo e aí teve justamente na Serra oportunidade em que ele assistiu à apresentação da banda de Congo. Aí ele reparou que o desenho